Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 8, verso 26 e um pedacinho do versículo 27, tá bom? Então acompanhe a leitura. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Não sei se você já leu o livro de Atos inteiramente. Se você já o fez, você certamente vai concordar comigo quando eu disser que este livro vai apresentar pelo menos 4 personagens, se não principais, 4 personagens que se destacam sobremaneira se comparados com os outros. Eu me refiro ao apóstolo Pedro, que praticamente domina a primeira metade do livro de Atos. Eu me refiro ao apóstolo Paulo, que praticamente domina a segunda metade do livro. Mas eu me refiro também, especialmente, a Jesus e ao Espírito Santo. Esses são os 4 personagens que talvez sejam mais mencionados aqui no livro de Atos. Mas depois deles, nós temos outros 2 também que se destacam. Eu me refiro a Estevão, que foi martirizado e que a partir da sua experiência vemos o desenvolvimento e o desencadear da perseguição da igreja. E é nesse momento do desencadear da perseguição da igreja que um outro personagem se destaca, é elevado. E esse personagem é Filipe. Quando nós olhamos para o capítulo 8 aqui de Atos, nós vemos que Filipe se destaca como um evangelista. A igreja estava sendo dispersa e ele indo com a igreja, com aqueles que foram dispersos por todos os lugares, compartilhando e pregando a mensagem do evangelho, pregando a mensagem da graça de Jesus. Então nós chegamos aqui nesse texto de Atos capítulo 8, verso 26, tendo diante de nós mais um episódio, mais um relato a respeito de Filipe. E o texto nos diz que um anjo do Senhor disse para ele: vai para uma estrada deserta que sai de Jerusalém e vai para Gaza. Essa era uma orientação inusitada, porque o anjo não diz para que ele deveria ir para lá, ele não diz o horário, ele não dá mais informações detalhadas a respeito do que ele deveria fazer. Ele só diz que Filipe deveria ir para aquela estrada deserta. Queridos, nós devemos lembrar que as estradas naqueles períodos do primeiro século eram lugares perigosos. E como se não bastasse ser já um lugar perigoso, era um lugar desértico, inóspito, árido, desconfortável. O anjo do Senhor, portanto, dá uma ordem para Filipe: vá para essa estrada lá do deserto. Vá para esse lugar desconfortável. Vá para esse lugar perigoso. Vá para esse lugar inóspito. Vá para esse lugar árido. E o texto diz que Filipe se levantou e partiu. Sabe aquela história que todos os pais vivem em relação aos seus filhos? Quando eles chamam os filhos para fazer alguma coisa, que seja para almoçar, os filhos nunca respondem imediatamente. Respondem no sentido de obedecem imediatamente. Eles respondem, eles reagem, eles dizem o famoso já vou. Não é assim? Você foi criança como eu, você fez isso. E todas as crianças, tradicionalmente, continuam fazendo essas coisas. Embora haja uma resposta verbal, não há uma obediência imediata. Diferente do que aconteceu com o Filipe. Com o Filipe não tem essa de já vou. Não tem essa. Com o Filipe é já vou, Senhor. Já vou, Senhor, no sentido eu estou indo mesmo. Na prática. É para já, Senhor. É para já. Filipe, então,
nos ensina o seu comprometimento com o Senhor. Ele sabe a quem serve. Embora ele tenha sido orientado a ir para um lugar inóspito, perigoso, árido, desconfortável, ele recebeu uma ordem do Senhor. Ele confia no seu Senhor. Ele sabe o que ele sabe quem Deus é, o que Deus pode proporcionar para ele. Ele sabe que Deus é provedor. Ele sabe que Deus cuida dele. Então, fundamentado, baseado e apoiado nessa realidade de quem Deus é, na confiança, na fé que tinha no Deus que o chama, Filipe levanta e vai. Qual é a base da sua obediência? Por vezes, eu e você, quando chamados pelo Senhor, quando convocados pelo Senhor, nós gritamos veementemente, gritamos em alto e bom som, já vou. Mas é um já vou só da boca para fora, porque nós não nos levantamos, nós não vamos. Não é um já vou, estou pronto, Pai. É isso aí, vamos nessa de coração. É só verbal. E isso acontece porque por vezes nós esquecemos daquele que está nos chamando. Quem nos chama é Deus. Mas talvez você pense assim, Abner, fácil para Filipe. Afinal de contas, foi um anjo do Senhor que falou com ele. Nós não temos hoje nenhum anjo falando conosco, pelo menos essa não é uma experiência corriqueira, não é uma experiência ordinária, comum. É verdade, nós não temos um anjo do Senhor falando conosco diretamente o que devemos fazer, para onde devemos ir e coisa parecida. Mas nós temos algo maior. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando diretamente conosco. Portanto, a nossa resposta a essa palavra deve ser tão equivalente quanto a resposta que Filipe deu à palavra do anjo. Ou seja, nos levantarmos e partirmos para a obediência. Mas isso só será possível se nós tivermos uma consciência clara, uma convicção e uma confiança firme no Deus a quem conhecemos, no Deus que se revela por meio da sua palavra. Então fica aqui o incentivo para que nós o conheçamos, porque uma obediência do tipo estou pronto, uma obediência do tipo imediata, uma obediência do tipo missão dada, missão cumprida, ela só acontece depois, a partir de um conhecimento de Deus, que só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. Então, quer obedecer? Quer receber uma missão e cumpri-la de forma a agradar ao Senhor? Conheça o Senhor. Porque em conhecendo, você responderá a Ele em obediência imediata. Que Deus abençoe.